Agora tá. Então, antes de começar, deixa eu falar um pouco para quem não me conhece. Bom, eu trabalho com TI desde 2001, acho que na verdade desde 2000. Em 2001 eu comecei a trabalhar como desenvolvedor, já desenvolvendo com PLSQL, em bancos de dados Oracle. Em 2007 eu virei DBA, meio que por acidente, eu não queria, não vou falar os detalhes porque toma muito tempo, né, mas eu acabei gostando da profissão, continuei. Em 2009, se eu não me engano, mais ou menos eu comecei a dar treinamentos. Então há 9 anos mais ou menos eu dou treinamentos também em bancos de dados, na Hora Master e na UniBTA. A UniBTA é uma faculdade, eu dou treinamento lá nos cursos de MBA em bancos de dados. Está formando poucas turmas lá, esse ano não peguei nenhuma, mas estou no quadro de docentes de lá. Ultimamente só estou dando aqui na Hora Master. Eu tenho 18 anos de experiência na área de TI em empresas de diversos ramos de atuação, tanto públicas quanto privadas. Hoje eu trabalho numa empresa pública, uma empresa do governo federal, como DBA. Já há um ano e meio, mais ou menos, eu deixei o cargo de chefia lá, dentro do tribunal, o cargo de coordenador, que normalmente existe nas empresas privadas, lá é chefe, nós somos índios lá. Eu fiquei 2 anos mais ou menos como chefe. Eu deixei o cargo de chefe, eu entreguei o cargo de chefe porque eu estava ficando longe da área técnica. Eu gosto muito da área técnica, eu estava lidando muito com burocracia, reunião, aquilo estava me irritando. Eu falei, não, preciso mexer mais com a área técnica, até por causa dos treinamentos, e aí eu voltei para a área técnica, estou mais feliz agora. Sou formado em Ciências da Computação, tenho MBA em Gestão de Projetos. Eu estava me preparando para ser gerente de projetos, até virei, como eu falei para vocês, virei DBA sem querer, mas não me arrependo. Sou autor do blog FabioPrado.net, um dos organizadores do DBA Brasil. Articulista de diversos sites, revista SQL Magazine. Na verdade agora eu estou escrevendo um pouco por questões de tempo. Tenho algumas certificações aí, Oracle e Microsoft. Quando eu era desenvolvedor, eu tirava certificações Microsoft. Eu tenho até uma de DBA, MCDBA, né, de certificação de DBA em SQL Server, na versão 2000, mas eu não era DBA, eu era desenvolvedor na época, estudei, consegui a certificação. Depois que eu virei DBA, foi no mundo Oracle, eu comecei a tirar certificações Oracle. Em 2014, eu virei Oracle Ace, no mesmo dia que o Zabala, que está dando palestra aqui do lado. Somos gêmeos aí na certificação de Ace. No título, né, de Ace. E vamos ao que interessa. Então a agenda aqui da palestra, eu vou falar sobre o que é Database in Memory, as principais características, quando usar, como funciona, como habilitar, configurar e otimizar SQLs com essa feature. Bom, o que é o Database in Memory? É uma feature que foi introduzida no Oracle 12c Release 1. Então não existia em versões anteriores, porém ela não vem de modo gratuito no banco de dados, né? Você precisa de licenciamento da option Database in Memory. Então cuidado para quem for usar isso, porque não é barato. É muito bom, mas não é barato. Ela possui como objetivos principais otimizar consultas analíticas, que é o termo mais utilizado no mercado, Analytics. Então ela serve para Analytics. Se eu souber o que é Analytics, eu vou saber usar em Memory. Depois eu vou falar mais sobre o que é Analytics. Ela serve para utilizar ambientes de carga mistas, não é só para OLAP. É legal você utilizar em OLAP junto com a LTP, de bancos de cargas mistas. E ela não demanda alterações nas aplicações. Vou falar mais sobre esses itens depois. Database in Memory usa um in-memory column store, um componente novo para armazenar os dados em memory, dos objetos que você bota nessa área de memória, que é mais chamada de in-memory area. Então, in-memory column store fica dentro dessa subdivisão da SGA chamada in-memory area. O in-memory possui 3 componentes principais. O in-memory column store, que é onde estão os nossos dados. Ele possui alguns recursos para otimizar as nossas consultas, Advanced Query Optimizations. Então ela tem vários recursos que você cria, adiciona alguns comandos lá para, por exemplo, otimizar joins, para criar colunas virtuais dentro do in-memory. Então ela tem alguns recursos extras que nasceram, muitos deles tiveram avanços na Release 2 do Oracle, do 12c. Na Release 1 não tinha muita coisa ainda.
E esse suporte aqui para alta disponibilidade, por exemplo, o In-Memory Fast Start, que se eu der um shutdown na minha instância, a In-Memory se desfaz, porém eu posso salvar os dados que estavam nela em um table space. Aí no startup do banco, ao invés de carregar via data files, a buffer cache, depois mandar para a in-memory area, ele já carrega direto desse table space. Segundo a documentação da Oracle, fica em média 3 vezes mais rápido, para você poder depois subir os dados na in-memory. Não vou mostrar isso aqui por questões de tempo. Eu tenho até um script pronto aí, mas não vai dar tempo. Dá uma pastinha extra aí, eu tenho certeza que não vai dar tempo. Tem alguns recursos extras aí também para trabalhar com bancos de dados standby, DataGuard e hack. Por exemplo, no standby você consegue criar uma in-memory área independente do banco primário. Você pode criar coisas diferentes em cada uma das áreas de memória. Bom, o que o Oracle In-Memory então faz nas queries analíticas? Ele serve basicamente para otimizar o scan dos dados, normalmente um full table scan, que é equivalente à varredura completa da tabela, os joins, então também otimiza joins entre tabelas, e agrupamentos, em geral agrupamentos. Eu vou mostrar vários exemplos aí com agrupamentos e com alguns com joins no final. Quando usar In-Memory? Então, primeira coisa, tem que entender bem o que é Analytics. Sabendo o que é Analytics, você sabe quando você vai usar In-Memory. Segundo a definição aqui da Maria Colgan, que é uma gerente de produto lá da Oracle, ela diz o seguinte: as consultas Analytics são aquelas que retornam dados para orientar melhores decisões de negócio. Então, é basicamente uma coisa mais voltada como se fosse para BI. Só que esses tipos de consultas elas têm 3 características principais. Elas fazem um scan de uma grande quantidade de dados. Teve scan. Elas acessam uma pequena quantidade de colunas. Normalmente em consultas transacionais em bancos OLTP você acessa todas as colunas ou maior parte das colunas de uma tabela. Analytics não, você acessa poucas colunas daquela tabela. Ou você acessa todas se for uma tabela pequena. Mas a ideia é que você acesse poucas colunas. Analytics tem essa característica. E essas consultas normalmente fazem agrupamentos, agregações e filtros para retornar poucas linhas. Elas não retornam uma porrada de linhas, elas retornam poucas linhas, como se fosse um relatório, com dados resumidos. Então, conseguindo esse conceito, se você tiver esse conceito bem definido, essa consulta tem essas 3 características, ela vai ficar bem na in-memory area. Você vai conseguir armazenar os objetos dessa consulta na in-memory area e o desempenho vai ficar superior. Eu vou dar alguns exemplos que eu vou explicar, coisas que eu estava tentando fazer e não dava certo porque não tinha, por exemplo, essa terceira característica aqui do Analytics. Eu estava fazendo certinho, fazia scan uma grande quantidade de dados, eu pegava uma pequena quantidade de colunas, mas aí eu retornava todas as linhas da tabela ou do join, aí ficava lento, não ficava legal. Tem que obedecer obedecendo esses 3 critérios, fica legal você otimizar com o in-memory area, com a in-memory column store, na verdade. Então é importante ressaltar que ele é ótimo também para ambientes de carga mista. Você tem o LTP e o OLAP no mesmo banco. Você quer ver dados analíticos em tempo real. Normalmente no teu OLAP, no teu Data Warehouse, você não tem os dados em tempo real. Você tem lá a consulta no mínimo, no máximo, na verdade, de -1. Você não tem os dados que estão acontecendo agora. Você precisa ver coisa em tempo real, você vai acessar direto na base transacional, direto no LTP. E aí que In-Memory entra para te ajudar a otimizar a performance dessas consultas, que precisam ver dados em tempo real. Uma das vantagens, uma outra das vantagens que você tem com In-Memory é que você não precisa, por exemplo, ficar criando índices. Quando você precisa otimizar relatórios lá em tempo real na base transacional, você vai precisar, às vezes, criar 10 índices para otimizar vários relatórios que o teu gerente tira de hora em hora ou a cada meia hora para acompanhar as vendas. E ele precisa de coisa rápida em tempo real. Poxa, você vai criar uma porrada de índices nas suas tabelas, as suas transações vão ficar mais lentas. Segundo a Oracle, a documentação oficial da Oracle, cada índice que você cria numa tabela fica em média 3 vezes pior a performance dos DMLs. Você criou 10, vai ficar 30 vezes pior. Então o In-Memory evita que você faça isso. Esquece índice dessas tabelas aqui no transacional. Você não vai precisar mais deles. Vamos armazenar
os dados dessas tabelas que você vai pegar nessa consulta na in-memory area. Acabou com o índice. Vai otimizar, né, na verdade vai deixar de degradar a tua base transacional. Como é que ele funciona? Então, quando você habilita a in-memory, você está criando uma nova subdivisão na SGA, chamada de in-memory area, que contém o seu in-memory column store. Os dados da buffer cache são replicados para a in-memory area. A buffer cache tem os dados no formato de linha. A in-memory area em formato colunar e compactado. Então ela faz uma transformação, ocorre uma transformação para levar os dados da buffer cache para a in-memory area. É importante ressaltar que os dados que você colocou lá na in-memory area, eu configurei, por exemplo, 3 tabelas para jogar lá, elas sofreram alteração. Então elas vão ser após o commit, tem alguns processos lá do in-memory que vão verificar lá, por exemplo, se a tabela já está obsoleta 10%, 10% das linhas foram alteradas, por exemplo. Aí ela vai lá, busca os dados da buffer cache e atualiza na in-memory area. Então, isso é feito automaticamente, de tempos em tempos, ou de acordo com a quantidade de linhas obsoletas. Periodicamente ou de acordo com as linhas obsoletas. Então é importante ressaltar que então a gente tem lá na buffer cache o formato em linha, ele é ótimo para otimizar consultas de bancos transacionais, onde você pega lá poucas linhas e muitas colunas. O buffer cache é ótimo para isso, sempre foi bom para isso. Mas não era para relatórios, BI, análises mais aprofundadas dos dados. E aí surgiu Analytics e a in-memory area, que a gente tem um formato colunar com grande capacidade de compactação, que a gente vai ver depois, e consegue utilizar esse tipo de consulta. A in-memory area ela é subdividida em 2 pools. Então tem o pool principal de 1 mega pool, na verdade é o nome dele, que ele armazena o que é equivalente a blocos de dados, que é chamado de IMCU, In-Memory Compression Unit. Os IMCUs são equivalentes aos blocos, na verdade são equivalentes a extents. Então, eles vão conter as linhas dos meus dados, só separado por coluna. Então, só dados da mesma coluna tem ali no In-Memory Common Unit. E a gente tem um outro pool que é o 64K pool, que contém os metadados dos dados, né? Os metadados do que está aqui, ó, nesse outro pool. Então, aqui os metadados. E esses metadados são muito importantes para a boa performance do in-memory. Daqui a pouco eu vou falar mais disso. Como que o in-memory consegue otimizar a performance? Através de 3 grandes características dele aqui. Armazenamento compactado de colunas. Ele tem uma grande capacidade de compressão, por ele armazena os dados em formato colunar. Então o I/O é menor. Você tem menos dados também lá nos IMCUs. A hora que eu falo lá que você pode conseguir uma compressão de até 20 vezes menor. Tem coisa que fica maior, eu vou mostrar um exemplo que fica maior porque não tem muitos dados repetidos. Mas aquilo que você encontra dados repetidos normalmente vai ficar menor. Eu vou usar o exemplo com 3 tabelas, só uma delas fica maior. As outras têm bastante dados repetidos, vai ficar menor. A gente tem aqui o vetor de processamento SIMD, né, de Single Instruction Multiple Data. Em uma única instrução você consegue comparar múltiplos valores. Você tem um select comparando uma coluna com um determinado valor. Então normalmente quando você está fazendo isso lá na buffer cache, por exemplo, a comparação é 1 para 1. Ele pega um valor da coluna da tabela e compara com aquele valor. É 1 para 1. Com esse mecanismo, com esse componente aqui, ele faz uma comparação pegando vários valores da coluna, lá no IMCU, e comparando de uma vez só com o valor da tabela. Então ele consegue otimizar, por exemplo, essas comparações. Ele faz isso de forma muito mais rápida. E o In-Memory Storage Indexes, que está lá naquele pool dos metadados, que é o 64K pool. Ali ele tem os metadados dos IMSUs, ele tem na verdade os referências para os dados, como se fossem ponteiros para os dados, organizados por uma espécie de índice que contém o valor mínimo e máximo. Então no IMCU ele tem um valor de 1 até 1000. No bloco do metadado, que é chamado de SMU, ele contém um índice apontando, ó, esse IMSU aqui tem um valor de
de 1 até 1000. Aí no outro, IMCU, ele tem o valor de 1001 até 2000. Então é uma espécie de índice para os blocos de dados. Na verdade, para os IMCUs, não são mais blocos. Né? Então isso otimiza também a busca dos dados dentro do in-memory. Então essas 3 características principais conseguem otimizar o acesso ao in-memory. Alguma dúvida aqui antes de eu começar a mão na massa? Então a gente vai ver agora aqui como habilitar o in-memory. Tem uma dúvida. Tem alguma relação com o LED? E eu posso tomar, habilitando o in-memory, eu posso tomar alguma contenção por LED? Porque eu também vou ter que ter algum locker, algum mecanismo para garantir a consistência em memória, não vou? O LED, por exemplo, na buffer cache, você diria? Por exemplo, como eu estou usando memória, de algum jeito eu estou trabalhando com dados, ele vai ter que garantir a CID. Sim. Então eu imagino que eu possa ter alguns eventos de contenção a mais para habilitar essa feature. Isso é uma verdade? Eu ainda não sei. Para não saber quando eu botar isso em produção. Isso eu ainda não cheguei a pesquisar. Vou pesquisar, vou até depois anotar essa pergunta que você fez para dar mais uma pesquisada. Tá bom, mas eu não sei ainda não. Quando eu botar em produção eu vou saber. Pretendo botar isso em produção acho que até 2 anos. A gente tem uma puta burocracia para adquirir a option. Né? E eu não sei, quando eu começar a botar isso lá eu vou fazer teste desse tipo. Tá. Uma boa pergunta. Então vamos mostrar aqui agora como que eu faço para habilitar isso. Então eu vou dar um show parameter in memory aqui só para ver os parâmetros todos que mexem aqui com o in memory. Para habilitar ele eu só preciso aqui, ó, do in memory size. O valor dele padrão é 0, não está habilitado. Então eu vou colocar aqui um valor que tem que ser no mínimo 100 MB. Então boto no mínimo 100 MB, eu vou fazer isso agora, com a máquina virtual configurada. Já vou pular alguns passos aqui para a gente ganhar tempo, mas a ideia aqui é mostrar que, por exemplo, o show parameter in memory aqui está 0. Vamos lá. Dá para enxergar aí? Dá. Eu aumentei já a fonte. Então está 0, está desabilitado. A minha SGA, ela está agora com 2 GB. Então vou mostrar aqui, está com 2 GB. SGA target e o max size, cadê ele? Está aqui 2 GB. Então a minha SGA está com no máximo aqui 2 GB. O que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar ela para 4 GB e vou configurar a in-memory com 2 GB. Ela vai extrair da SGA 2 GB. Então ela vai tirar da SGA, essa subdivisão dela, de 4 GB, 2 GB vai ser alocado para in-memory. Tá? E vai ficar fixo lá. Não participa do gerenciamento automático de memória. Aí vai sobrar só 2 GB lá para o gerenciamento automático, que inclui buffer cache e outras subdivisões. Então vou botar aqui 4 GB de SGA e vou botar aqui 512 de VGA. Para habilitar a primeira vez o in-memory, eu preciso fazer um restart da instância. Então eu tenho que alterar no SPFile, né, e subir o banco novamente. Só para habilitar. Depois, para poder aumentar o tamanho da área, eu não preciso mais fazer o restart, é dinâmico. Isso a partir da release 2. Na release 1 não era, você tinha que dar um restart. Então eu vou habilitar com 100 MB, e aí eu vou fazer um shutdown da instância e vou subir ela. Depois eu vou aumentar o tamanho para a gente ver que não precisa mais fazer o restart. Testar em casa não estava muito lento assim não. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui na máquina. Não era para cima. Shutdown immediate. Eu nunca dei palestra com demo por causa disso.
Receio que alguma coisa dá errado na hora de demonstrar. Em casa estava perfeitinho, não tinha nada rodando lá. Já está acostumado, né? Já. O jogo é fazer vídeo, né? E fazer já volta o vídeo, né? Então, galera, quando tá em casa, você já tá mais tempo. Quando dá no treinamento, você tem tempo para corrigir o problema, para analisar coisas, calma, palestra, o tempo é curto. E um notebook é bom, né? Porra, é bom, não sei o que aconteceu aqui. Vai lá, vamos Eu testei hoje de manhã, tá? Não, vou sobrar lá sem recurso, vou colocar só aqui, né? Vou dar uma mensagem dela aqui, não sei o que tá sendo. Bom, eu vou falando, eu tô passando mais alguns slides aqui. Bom, então eu vou mostrar aqui. Deixa eu só ver se ela está reputando mesmo. Então eu vou mostrar aqui como configurar, já configurei, estou dando um reboot, né, na instância. Depois eu vou aumentar o tamanho dela para 2 GB, então sem rebootar ela, que isso funciona só a partir da release 2. E aí em seguida eu vou pegar algumas tabelas, eu vou trabalhar com 3 tabelas de um esquema chamado SOE, que é um esquema que você instala junto de uma ferramenta chamada Swing Bench, que é para fazer normalmente análise de performance, né, fazer benchmarking. Eu já usei ela para fazer às vezes migração de banco para saber como estava antes e depois, eu fazer alguns testes ali para medir performance de transação, porque eu não tinha alguma aplicação para testar. Então o Swing Bench é uma aplicação que faz transações dentro de um esquema chamado SOE. Então eu peguei esse Swing Bench e criei um esquema SOE com um tamanho de 10 GB. Ele tem umas 8 tabelas, mais ou menos, 8 a 10 tabelas. E aí o tamanho total das tabelas é 10 GB. A minha in-memory área tem 2 GB. Estou usando 3 tabelas ali que, se fosse armazenar elas na buffer cache, não caberia, mas com a compactação da in-memory área, elas couberam. Então eu consegui lá armazenar as 3 tabelas na in-memory área e vou fazer algumas consultas nelas. Então eu vou fazer uma consulta simples lá com o agrupamento. A gente vai ver lá que o tempo normal dela era 20 e poucos segundos, depois cai para menos de 1, algumas frações de segundos. Vou depois alterar, então vou começar armazenando uma tabela para colocar na in-memory área, rola um alter table, nome dela, in-memory. Tirar da in-memory área é no in-memory. Depois eu vou configurar a mesma tabela para armazenar somente algumas colunas. Essa tabela deve ter umas 20 e poucas colunas, eu preciso de 4 ou 5 na in-memory área. Então eu vou alterar a definição da tabela para colocar só essas 4 ou 5 colunas dentro da in-memory área. A redução de espaço vai ser grande, a tabela inteira está a 800 MB mais ou menos, ela vai ficar com 200 e pouco. Vou colocar só o que eu preciso, não preciso de todas as colunas. Não vai dar para mostrar exemplo com visão materializada, mas eu poderia colocar lá também partições de tabelas particionadas e posso também definir a in-memory, o que vai entrar dentro da in-memory no nível de tape space. Na definição de tape space eu digo que tudo que entrar ali vai ser armazenado na in-memory área. E aí eu começo já aqui um demo mostrando como jogar os objetos lá, como configurá-los dentro da in-memory área. E vou mostrando o ganho de performance com eles. Deixa eu ver se minha máquina virtual já subiu. Se não subiu, estou falando mais aqui. Então aqui, vou rodar alguns comandos. O primeiro, que é a tabela Customers, ela tem um tamanho real aqui, ó, de 1.3 GB. Isso é que ela teria, por exemplo, na buffer cache se eu jogar ela inteira lá sem compactação. Quando eu joguei ela aqui na in-memory área, ela ficou com 783 MB. Isso utilizando os algoritmos padrões de compressão. Tem 4 algoritmos de compressão. O padrão é esse for carry low, que, segundo a documentação, é o melhor para otimizar a performance das consultas. Tem outros algoritmos
que otimizam a redução, né, na verdade, de armazenamento. Otimizam o espaço de armazenamento, então para reduzir armazenamento. Esse daqui não reduz armazenamento, na verdade reduz em relação ao tamanho real, mas tem outros que reduzem mais que este. Então esse é o que menos reduz. Aí eu peguei aqui, depois eu dei um outro comando lá para pegar essa mesma tabela e armazenar somente algumas colunas. Só o que eu precisava para o meu SQL. Então ele ficou com só 220 MB na in-memory area. Aqui os tipos de compressão. Nós temos 4. For carry low, que é o default, ficou lá com 911. Aquela tabela que eu falei para vocês que aumentou, o tamanho real dela era 666 MB. Na hora que aumentou, eu fui armazenar isso na in-memory area e falei, caramba, ficou maior. Aí eu fui descobrir o porquê, fui investigar, fui pesquisar, ela tinha pouca coisa repetida. Não teve praticamente muita compactação no algoritmo padrão. Não teve. Aí nos outros já começou a reduzir. Então tem o for carry high, aí tem o for capacity low e o for capacity high. Então nesse daqui, ó, reduziu de 911 para 330 MB. Então se eu quero maior redução de armazenamento, eu vou nesse cara aqui. Normalmente o tempo para